Galera, a aula de hoje a gente vai começar um assunto novíssimo para vocês, esse vocês não estudaram ainda. Porque às vezes a gente está trabalhando alguma coisa que faz uma revisão, que amplia o conhecimento, mas a gente vai dar início às nossas equações do segundo grau. A gente vai estudar um outro tipo de equação, diferente da que nós estamos acostumados a trabalhar. Só lembrando que equação é uma operação que envolve letras. O objetivo de uma equação é descobrir o valor da letra, da nossa variável. E a gente sabe que essa variável, ela pode ter qualquer valor. Agora, por que ela é chamada de equação do segundo grau? Se até agora a gente trabalhava com equações. As equações, elas existem em vários grupos. Nós vamos dividir a nossa em dois grupos. O que a gente trabalhou até agora é chamado de equações do primeiro grau. Porque o x tem um expoente 1. A partir de hoje, a gente vai conhecer as equações do segundo grau. É um método prático de resolver, simples, tá? Não é complexo, só que assim, no primeiro momento hoje, a gente vai fazer o reconhecimento dessas equações. O que seria o reconhecimento? A gente vai conhecer como que elas se organizam, por que elas são chamadas de equação de segundo grau, quem são os componentes que formam ela, para na próxima aula, provavelmente só na sexta-feira ou na segunda, que a gente vai começar a trabalhar o descobrimento do valor de x. Primeiro a gente vai aprender a organizar uma equação de segundo grau. Vamos lá para uma telinha branca. Parece que eu vim correndo. Parece que estou cansada. A respiração está cansada, parece. Então, vamos lá. Tema de hoje, equação do segundo grau. Deu um branco aqui na tela. Fechou. Galera, vamos lá, do jeito que a professora gosta, vamos trabalhar por etapas, tá? O que define uma equação do segundo grau? Tá? Definição de uma equação do segundo grau, eu posso chamar ela de uma equação do segundo grau pelo simples fato de ela ter o expoente 2 na variável. A prova vai colocar variável, tá? A prova vai colocar variável porque, assim, não necessariamente essa variável vai ser sempre x, tá? Ela pode ser um y, um z, qualquer letra do nosso alfabeto. Costuma-se usar o x. Mas é definido como equação de segundo grau aquela operação em que o maior expoente da letra é o 2. Por isso, segundo grau. Tá? Nas equações que a gente estava acostumados a trabalhar, o x tinha 1 grau, porque não aparecia expoente, automaticamente ele era 1. Costumávamos resolver as equações do primeiro grau separando letras e números. Letra para um lado, número para o outro. No caso da equação do segundo grau, a gente já não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque uma equação do segundo grau, como a prof falou para vocês semana passada, muito em ordem decrescente, ela é uma equação que ela é composta por 3 termos. X ao quadrado, x no primeiro grau e um componente sem variável. Então, vamos montar aqui do lado como que essa equação do segundo grau ela é organizada, tá? Uma equação do segundo grau, ela é organizada, digamos assim, não vou falar organizada, ela é formada. Vamos mudar essa palavra aqui. Ela é formada por 3 termos, tá? Então, quem são esses 3 termos que formam uma equação do segundo grau? Vamos lá. A gente costuma dizer que eles são identificados assim. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Essa é a estrutura de uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado, bx mais c. Vamos só entender o que a Pro está mostrando aqui para vocês. Vocês estavam acostumados a trabalhar com uma equação assim. Bx mais c. Ou seja, vocês tinham o x no primeiro grau e os números. Agora, a equação de vocês tem um componente a mais. Nas equações do primeiro grau, ela poderia ser formada com quantos termos ela quisesse. 4, 5, 6, 7, extensas, curtas. Por quê? Porque a gente, na verdade, só tinha 2 termos. O termo do x e o termo sem x. Daí, o que a gente fazia? Jogava x para um lado, número para o outro, unia esses termos e chegava em 2. De um lado o termo do x, do outro o termo sem x. Nas equações do segundo grau, as nossas equações sempre são compostas por 3 termos. O x ao quadrado, o x e o termo independente.
seria o termo que não tem variável. Então, dentro dessa situação aqui, vamos entender os componentes que estão aqui. Vamos lá. A letra A, B e C são os números da equação. Tá? Eles são os números da nossa equação. Então, eles aparecem aqui como letras, porque aqui é a estrutura, mas se eu determinar isso daqui como conta, provavelmente eles estariam assim, ó, 2x², por exemplo, mais 6x mais 8 igual a 0. Pronto, ó. Sumiu o A, sumiu o B, sumiu o C. Por quê? Porque o A, B e o C são os coeficientes da equação. Uma regra muito importante. E essa é fundamental para mim saber resolver uma equação do segundo grau. O coeficiente A sempre vai acompanhar o x². Sempre. Então, o valor do A é o número que está com o x². O coeficiente B sempre vai acompanhar o valor do x. E o coeficiente C sempre vai ser o que a gente chama de termo independente. Aquele termo que não tem x. Isso é fundamental eu saber. Por quê? Porque quando chegar lá na sexta-feira, que a gente for aprender a resolver para descobrir o valor do x, o primeiro passo para uma resolução de equação do segundo grau é saber quanto vale o A, o B e o C. Então, nessa situação que nós temos aqui, digamos que o A vale quanto? Quem me ajuda? 2. O B vale 6. E o C vale 8. Uma coisa muito importante. O valor do A, B e do C nunca tem letra. Não vai vir junto no valor do x² e nem o x. Olha bem o que a Pro destacou aqui para vocês. Eles são números. A letra só serve para identificar quem é quem. Eu identifico que o 2 é o A porque está do lado do x². Eu identifico que o 6 é o B porque está do lado do x. E que o 8 é o C porque não tem letra. Mas quando eu tiro os valores da equação, eu simplesmente tiro os números dessa equação. Beleza? Então, voltando à resolução, a uma síntese do que a gente está trabalhando. Nós estamos conhecendo a equação do segundo grau, descobrimos que elas só são equações do segundo grau se elas tiverem a variável x², e que uma equação do segundo grau é formada por 3 componentes, que a gente costuma organizar em ordem decrescente, ax², bx mais c. Esses termos A, B e C, que acompanham o x ou não, são os nossos números da equação. E cada número tem a sua parte literal. O A acompanha o x², o B acompanha o x e o C é o termo independente, que é o termo sem letra. Ok? Bom, acontece que esses componentes podem fazer com que a gente tenha equações completas ou equações incompletas. Não necessariamente todos os termos vai aparecer em todas as operações. O que não pode faltar numa equação do segundo grau? Presta bem atenção. O A sempre vai ter que ser diferente. Peraí que ficou de letra maiúscula. O coeficiente A, ele sempre vai ter que ser diferente de 0. Sempre diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque se ele for 0, ele vai sumir. E se o A sumir, deixa de ser uma equação de segundo grau, porque o A acompanha o x². Então, essa aqui, digamos assim, que a gente chama que é a condição de existência de uma equação. Condição
de existência da equação. Para ela existir, é fundamental que o A exista. Se o A sumir, acabou-se a equação do segundo grau. Então, ó, dica fundamental dessa situação aqui, tá? Uma equação do segundo grau sempre vai ter que ter o A diferente de zero. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Nunca é zero. Se for zero, ele vai sumir. E se sumir, deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, a prof falou para vocês que uma equação do segundo grau pode ser completa ou incompleta. Vamos definir aí qual a diferença entre eles. Uma equação completa vai ter sempre os valores do A, do B e do C. Tem que ter os três termos para ser completa. Uma equação incompleta, aí varia. Se ela é incompleta, pode faltar os termos. Numa equação incompleta é quando falta. Eu posso ter o A e o B. É incompleta porque está faltando o C. Ou eu posso ter o A com o C. Ela é incompleta porque está faltando o B. Ou eu posso ter apenas o A. Tendo o A já é a equação do segundo grau. Então, eu tenho equações que são completas ou incompletas. Vamos citar exemplos aqui embaixo. Exemplo de uma equação completa seria, por exemplo, x ao quadrado mais 3x mais 6 igual a zero. Tá aí uma equação completa. Tá? Então, definam para a professora Sandra aqui. Quanto vale o A nessa equação? 2. Não. 2? 1. Quando não tem número na frente da letra, é 1. Quanto que vale o B? 3. 3. E quanto que vale o C? 6. Pronto. Tá completa. Eu estava pegando outro exemplo ali. Ah, tá. Tá completa. Agora, equações incompletas. Olha só. 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Nesse caso aqui, eu tenho o A valendo quanto? 2. 2. O B valendo? 2. O B valendo? 4. E o C? 4. Inexistente. Então, se ele é inexistente, ele vale 0. Ele não existe, mas ele tem um valor, que é o 0. E isso é fundamental quando a gente for resolver uma equação. Tá? Aqui eu fiz uma equação com A e com B, tá vendo? Vamos fazer uma equação agora com A e com C. Vamos mudar a cor aqui para ficar diferente. Uma equação com A e com C. Vamos lá. Eu poderia fazer x ao quadrado menos 15, por exemplo, igual a 0. Tá aí. Quanto vale o A nessa equação? 1. E o B? 15. Oh, não é inexistente. Inexistente. Então, 0. Tem que colocar o 0. E o C? 15. Negativo. 15 negativo, porque ele acompanha o sinal. Certo? Agora vamos fazer uma equação incompleta, onde nessa equação eu tenho apenas o A. Por exemplo, menos 5x ao quadrado igual a 0. Tá aí a equação. Quanto vale o A? 5. Quanto Menos vale? Menos 5, isso. Quanto vale o B? 0. E quanto vale o C? 0. 0. Galera, é fundamental. Vocês viram que eu estou frisando quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Se eu não souber definir o valor de A, B e C, eu não consigo resolver uma equação do segundo grau. São com os números que eu resolvo uma equação do segundo grau. Em nenhum momento na equação do segundo grau eu vou usar letras. Na equação do primeiro grau a gente usava letras. Na equação do segundo grau a resolução se dá com
composição do A, do B e do C. Eu vou trabalhar só com os números. As letras só vai servir para identificar quem é A, quem é B e quem é C. Por isso que a prof está frisando tanto na questão quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Porque elas vão ser fundamentais para o nosso estudo à frente na equação do segundo grau. Até aqui, tá entendido? Composição da equação? Quem são os coeficientes? E como que eu identifico se ela é completa ou incompleta? Beleza? Vamos a mais uma situação. Às vezes, a nossa equação do segundo grau não está, digamos que, formada. Às vezes, eu preciso compor uma equação de segundo grau. E isso se dá através de contas. Por exemplo, eu posso dar para vocês assim, ó, x mais 5 vezes 2x mais 7. Um exemplo. E daí eu digo para vocês assim, ó, determine o valor do A, do B e do C dessa equação. Vocês vão dizer, prof, mas você não é uma equação de segundo grau? Não tem x ao quadrado? Acontece que ela não está desenvolvida. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva. Vamos resolver essa multiplicação. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes 7 dá 7x. 5 vezes 2x dá 10x. E 5 vezes 7, 35. Desenvolvi a equação e eu preciso organizar a equação A, B, C. Nesse caso aqui, vocês estão percebendo que existem dois valores para o B. Ó. No caso, o A aqui é 2x ao quadrado. O B é o 10x com 7x, que dá 17x. E o C é o 35. Isso aqui igual a zero. Agora eu montei minha equação. Quanto vale o A? 2. 2. Quanto vale o B? Eu vou botar lá do lado. Peraí. Quanto vale o nosso B aqui? 17. 17. E quanto vale o nosso C? 35. 35. Se a equação não estiver organizada, eu tenho que organizar. Às vezes, organizar a equação não seria somente juntar termos, mas sim desenvolver operações. Eu poderia ter simplesmente assim, quer ver? Ó? 5x mais 12 menos 3x ao quadrado mais 8 igual a 3x mais 5x ao quadrado menos 7. É uma equação de segundo grau? Sim. Porque o x ao quadrado está aqui e o x ao quadrado está aqui. Está organizada essa equação? Não. Primeiro porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Desculpa, 7 termos. Segundo, porque tem vários B, vários As e vários Cs. Uma equação de segundo grau só pode ter 3 termos. Primeira etapa, sempre quando a equação não está organizada, é organizar ela. Vamos lá? Primeira regra, todos os termos devem estar antes do igual. Todos devem estar no primeiro membro. Porque olha aqui, ó, uma equação de segundo grau é sempre igual a zero. O A, o B e o C ficam antes do igual. Primeiro passo, aqui nessa daqui, digamos que eu tive que multiplicar para desenvolver essa equação. Certo? Fui obrigada a multiplicar. Fui obrigada a desenvolver a operação. Agora, nessa daqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar todos para... Opa, desculpa. Para o primeiro membro. E depois que eu passar todas para o primeiro membro, eu vou organizar o A, o B e o C. Então, vamos lá passar isso aqui para o primeiro membro. Eu vou ter 5x mais 12 menos 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado,
mais 8. Troca de lado, troca o sinal. Menos 3x, menos 5x ao quadrado, mais 7, igual a 0. Pronto, já começou a ficar com carinha de equação. Igualei a 0. O problema é que eu tenho 2b, 2c e 3, 2b, 2a e 3c. Vamos juntar essas situações, começando sempre pelo A. Devo 3x, devo 5x. Estou devendo 8x ao quadrado. Achei o A. Vamos achar o B agora. Onde estão os nossos B? 5x menos 3x. Tenho 5, tiro 3, me sobram 2x. Achei o B. Vamos para o C. Tenho 12, ganhei 8. Fiquei com 20. Só que eu fiquei com 20 e ganhei mais 7. Então, fiquei com 27. Agora, eu organizei a minha equação de segundo grau. Porque eu tenho 3 termos, A, B e C. Professora Sandra, quando eu organizasse isso daí, poderia sumir o B ou o C? Sim. E se sumisse o A? Deixava de ser uma equação de segundo grau. Pode acontecer na hora de você organizar, algum componente se evaporar. É só ter a mesma quantidade dele positiva e negativa. Valor do A, galera? Quanto vale o A? Menos 8. Menos 8. Quanto vale o B? 2. 2. Quanto vale o C? 27. 27. Outra forma de eu montar uma equação também é eu dizer para vocês assim, ó. O A, ali é um tracinho, na verdade, né? Quando eu dou para vocês o valor dos coeficientes, vou botar assim, valor dos coeficientes. Eu posso simplesmente, em vez de montar, dizer para vocês assim, ó. Qual a equação que o A vale 4, o B vale menos 3 e o C vale 10? Ele já deu o A, o B e o C. O que eu tenho que lembrar? O A acompanha o x ao quadrado, o B acompanha o x e o C não tem letra. Então, a única coisa que eu vou fazer é o quê? 4x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a 0. Eu apenas montei a ordem da equação. Eu coloquei do lado de cada coeficiente a letra que acompanha ela. Então, dessa forma, eu consigo estruturar a equação do segundo grau. Digamos que eu consiga organizar ela de uma maneira que é possível montar essa simulação. Então, assim, galera, olha só. Dentro das equações de segundo grau, no primeiro momento, a gente tem que conhecer a estrutura dela. A estrutura dela está aqui, ó. Tem que lembrar que a equação de segundo grau tem o expoente 2, que ela tem 3 termos, que é o A, o B e o C. O A vai estar sempre do lado de x ao quadrado, é o número que acompanha x ao quadrado. O B é o número que acompanha o x e o C é o número que não tem letra. Que esses coeficientes podem ou não aparecer na equação. Então, eu posso ter uma equação completa ou incompleta. Completa quando aparece A, B, C. Incompleta quando falta um dos termos B ou C ou os dois. Nunca pode faltar o A. Se faltar o A, deixa de ser uma equação do segundo grau. Porque é o A que define que ela é do segundo grau, porque ele está ao quadrado. E que às vezes as equações do segundo grau não vêm de forma completa. Não vêm de forma organizada, desculpa. Elas podem vir através de uma operação de multiplicação, elas podem vir através de uma equação extensa, ela pode vir através de coeficientes, e ele pedir para vocês estruturar essa equação. Para estruturar a equação, é só desenvolver as operações até chegar na equação. Alguém pode bater um print dessa tela para mim, por favor? E enviar para a professora Sandra? Eu já bati, prof. Ótimo. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou trocar essa tela por algumas informações que eu vou colocar para vocês no grupo. Mas eu sempre gosto de botar no grupo a informação que a gente trabalha. Porque eu acho que é a informação que mais traz para vocês, digamos assim, um conhecimento próximo do que a gente está trabalhando. Tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês agora as informações que eu vou estar acrescentando para vocês em forma de
textos lá no nosso grupo. Tá? Deixa eu chegar aqui. Professora, Oi? então, quando a gente for fazer questões de equação do primeiro grau, nunca vai ter, tipo assim, qual é o resultado? Porque o resultado sempre vai dar zero. Vamos lá, Beatriz. Nós vamos aqui e vamos voltar lá. Não é que o resultado sempre vai dar zero, tá? Vamos lá. Uma equação do segundo grau vai ter resultado zero, sim. O valor do x vai ser aquele valor que, quando eu substituo no x ao quadrado e no x, e adiciono ou subtraio por c, tem uma resposta zero. Isso a gente vai estar vendo amanhã. Então, uma equação do segundo grau, ela vai ter resultado, que não é zero, porque o meu objetivo é encontrar quanto vale x para que aquela conta dê zero. Entendeu? Nas equações do primeiro grau era diferente. A gente procurava quanto vale x para que aquela balança fique em equilíbrio. Para que esse lado e esse lado tenham o mesmo valor. Na equação do primeiro grau, a gente procurava valores de equilíbrio. Então, a gente procurava o valor do x para que os dois lados tivessem o mesmo valor. Na equação do segundo grau, a gente procura o valor do x para que, ao resolver aquela operação, o resultado seja zero. Na verdade, a gente encontra um valor que anula aquela conta. Ah, então, no caso, o resultado, tipo assim, perguntaria qual é o resultado, a gente estaria procurando o resultado do x. Isso mesmo. Para que, quando eu botasse o x naquela conta, a resposta final fosse zero. É isso aí. Melhorou? Clareou a ideia? De nada, amor. Então, assim, ó, o que eu vou jogar no grupo para vocês? Definições de equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau é uma equação que tem uma incógnita escrita por ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números e o a é diferente de zero. Passei isso para vocês nas informações. Condição de existência de uma equação, obrigatoriamente o a tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, a conta do segundo grau sumiu. Porque 0 vezes x ao quadrado é zero. Exemplos de equação do segundo grau. Eles deram um exemplo com x, um exemplo com y, um exemplo com a. Porque uma equação do segundo grau pode ter qualquer letra, mas olha o detalhe. Tudo x, tudo y, ou tudo a, ou tudo b, ou tudo z, ou tudo s. São as mesmas letras, tá? Próxima situação. Quem são os a, o b e o c? São as letras da nossa equação. O a sempre vai estar com x ao quadrado, o b sempre vai estar com x, o c sempre é o termo independente. Acabei de passar isso para vocês, só estou reforçando. Equações do segundo grau podem ser completas, quando aparecem a, b e c, ou incompletas. Quando às vezes o b ou o c vai estar faltando. Só não pode faltar o a, tá? Aqui tem exemplos de equações completas e incompletas, né? Que igual a professora fez com vocês. E aqui eu vou dar uma dica de como se faz para arrumar uma equação. Então, vimos que uma equação do segundo grau sempre é apresentada na forma de ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. Quando uma equação do segundo grau não aparecer dessa forma, é fundamental arrumarmos ela, para que a gente possa definir com clareza quem é o a, o b e o c. Já falei isso para vocês. O a, o b e o c são os termos que vão nos ajudar a encontrar o valor do x. Se eu não pegar o valor certo, eu vou encontrar o valor errado. Então, por isso que eu sempre preciso arrumar uma equação do segundo grau. Para isso, você precisa desenvolver as propriedades distributivas, ou você precisa passar os termos para o primeiro lado, unir os termos semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse exemplo que está aqui, que é um exemplo diferente do que a gente fez, e vou desenvolver com vocês lá no nosso quadro branco para finalizar a nossa aula. Vamos interromper aqui e vamos voltar lá no nosso quadro branco. Porque hoje nós não estamos aprendendo a descobrir o valor do x. Hoje nós estamos aprendendo como se resolve, aliás, como se organiza uma equação do segundo grau. Ali naquela situação que a gente acabou de ver, deixa eu ver para vocês, esperem um pouquinho. Na situação que a gente acabou de visualizar, nós tínhamos a seguinte conta. Deixa eu só pegar aqui, que eu não gravei ela de cabeça, né? Deixa eu ver aqui. Então, a conta ali era assim.
y mais 5. Senhora, mas não é x. A equação de segundo grau pode ter qualquer letra do nosso alfabeto. E tinha y menos 5. Opa. Y, cadê você? Y menos 5. Aí isso aqui estava igual a 4y menos 8. Dica. Primeira dica. Antes do igual, a gente tem um produto notável. Esse aqui é o quadrado da soma pela diferença. Eu poderia resolver pela propriedade distributiva, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Mas como eu já vi que ele é um binômio, é muito mais rápido eu fazer y vezes y, que dá y ao quadrado, e 5 vezes 5, que dá 25. Professora Sandra, se eu fizer pela propriedade distributiva, vai dar 5x positivo e 5x negativo. Y, desculpa. E eles vão se anular. Pode aplicar as propriedades que eu aprendi? Deve. Como é a equação de segundo grau? Traz esses elementos para o primeiro termo. Eu vou trazer o 4y negativo, porque mudou de lado, e vou trazer o 8 positivo. Igualei a zero para virar uma equação de segundo grau. Organizando agora, primeiro o a, y ao quadrado. Agora o b, menos 4y. E agora o c está dizendo ali, ó, 25 tira 8. Se de 25 eu tirar o 8, eu vou ficar com 17, é isso? 17, né? É. 17 negativo igual a zero. Resolvi essa equação. Vamos lá, só para finalizar aqui, valor do A. 1. Valor do B. Menos 4. Muito bem. Valor do C. Menos 17. Joia. Um print daqui também para a prof, por favor. Eu não tenho isso resolvido lá na nossa equação. Galera, com essa atividade aí, com essa explicação, a gente meio que finaliza as ideias de hoje com relação às equações do segundo grau. Olha bem o que eu vou falar para vocês. Hoje nós estamos estruturando as equações, conhecendo a composição delas. Daqui a 2 aulas a gente vai fazer o que a Beatriz perguntou. Descobrir quanto vale o x para que essa conta dê zero. Mas agora, para mim poder chegar lá nesse outro processo, primeiro eu tenho que saber reconhecer o valor do A, do B e do C. Preciso reconhecer se ela é completa ou incompleta. E preciso saber organizar essa equação de forma decrescente. Juntando os componentes todos do A, todos do B e todos do C. Para daí sim eu conseguir compreender como que eu vou fazer para resolver uma equação. Então, equação de segundo grau são aquelas operações que tem o x elevado ao quadrado. E, na verdade, se vocês observarem, em nenhum momento a gente fez trabalho com letras. As letras só nos ajudaram a identificar os termos semelhantes. O que nós estamos fazendo é usando os números, adicionando, subtraindo e multiplicando os números. As letras só nos servem para encontrar termos semelhantes. Então, com relação às dificuldades de resolução de segundo grau, a equação de segundo grau é simples. Ele é um processo muito simples. Mas é fundamental que eu entenda a base dela. Se eu conseguir compreender a estrutura dela, eu não vou ter dificuldade em resolver. Porque nós vamos estar trabalhando somente com números.